Toda cura começa no princípio. Não apenas no princípio do mundo, como descrevem as tradições espirituais, mas no princípio da experiência humana, concreta, vivida de dentro para fora. Antes de qualquer método, técnica ou explicação, existe uma história. E quase sempre, toda a história de cura começa no caos. A minha começou cedo. Por volta dos 7, 8 anos de idade, passei a ter pensamentos intrusivos. Muita gente pode ter aí, né, que acompanha o canal. Pensamentos intrusivos relacionados à agressividade, questionamentos profundos sobre Deus, sobre o sentido da vida e também em relação à sexualidade. Naquele momento eu não tinha maturidade emocional nem referências para compreender o que passava dentro de mim. Eu só sabia que algo estava fora do lugar, gerando medo, angústia e conflito interno constante. Crises de ansiedade, depressão, né, muito sofrimento. E hoje, olhando lá para trás, eu compreendo que aquilo que eu vivi se assemelha ao que as diferentes tradições da Gênese descrevem antes da criação. Confusão, vazio, ausência de forma. Antes da luz havia o caos, antes do sentido, há perguntas. E foi exatamente esse estado interno que me levou ainda muito jovem a questionar Deus e o próprio sentido da existência. Ao longo dos anos, busquei estudar e conhecer religiões e tradições espirituais diferentes, não apenas por curiosidade, mas por necessidade existencial. Eu precisava entender por que pensava o que pensava, por que sentia o que eu sentia, porque eu sofria como eu sofria. Não ficar culpando Deus, mas entender realmente o porquê. E essa busca atravessou não só a espiritualidade, mas a psicologia, a observação clínica ao longo de quase 20 anos, né? E a minha própria experiência vivida. Durante muitos anos, o canal aqui, o canal Família Evolutiva, acabou focando principalmente no tema da sexualidade, né? E é importante deixar bem claro, esse foco não surgiu como uma expressão do meu sofrimento, como muitas pessoas acham que eu só sofri isso, mas como uma resposta à demanda da audiência. A questão foi vocês, né? E era a maior audiência que acompanhava o canal. Então foi uma forma de prestar esse serviço a vocês. Mas o tema de sexualidade não representa a totalidade do sofrimento humano, né? Então, com o tempo se tornou evidente que não podia só focar no tema de sexualidade aqui, né? Até porque muitas outras pessoas me procuravam com outros temas também, e isso acabou limitando muito o crescimento do canal, né? Então isso limitou bastante o crescimento do canal, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês, tá? Para que o canal cresça novamente. Mas vamos voltar aqui ao tema, né? De onde nasce a cura criativa? A cura criativa nasce exatamente dessa compreensão que existe algo maior, que existe um sentido. E ela vai muito além do que tratar apenas temas específicos ou sintomas isolados. A cura criativa ela se dirige às camadas mais profundas do sofrimento humano, como a busca do sentido existencial e o propósito da existência do indivíduo aqui na Terra. E é justamente a partir do sofrimento, quando ele é compreendido e integrado, que esse propósito pode ser revelado à sua consciência. Hoje, aos 40 anos de idade, eu consigo enxergar com clareza algo que só o tempo ensina. Nenhuma trajetória é desperdiçada. Por mais que pareça difícil, de fato gere sofrimento, quando estamos dispostos e disponíveis, toda experiência carrega um potencial de aprendizado e evolução. O sofrimento não é um erro no caminho. Ele foi um catalisador que ampliou a sua consciência, o conhecimento e a responsabilidade sobre a própria existência. Foi buscando compreender as gêneses da criação, presentes em diferentes culturas, tradições, como a gênese bíblica, a gênese presente nas tradições afro-brasileiras, como na Umbanda, a gênese espiritual apresentada por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier.
Foi onde eu encontrei um fio condutor comum. A consciência não nasce pronta, ela se cria, se organiza e se desorganiza, né? E se reorganiza de novo continuamente. A humanidade, assim como cada indivíduo atravessa processos de aprendizado, queda, reconstrução e expansão, assim como o próprio universo, sempre do micro para o macro e do macro para o micro, né? Então isso é o que chamamos de cura criativa, né? Uma abordagem que entende a cura como um processo vivido continuamente, que se expande à medida que a consciência se expande também. Bem, meu nome é Rafael, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Família Evolutiva. E antes da gente começar o vídeo, né, eu peço um favor. Peço a vocês que me ajudem a expandir o canal, se inscreva no canal. Foram 7 anos com crescimento limitado, justamente porque a gente focou aqui no tema do HOCD, né, no tema da sexualidade. Mas agora é necessário expandir. E expandir o conhecimento. E eu conto com a ajuda de vocês para expandirmos juntos essa família. Também deixa seu like, se inscreva, ative o sininho. Que você acha que está escrito, vê se está escrito mesmo, né? Deixa seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho. E melhor, deixe um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento do canal. Cura criativa e a gênese, né? Da gênese à terapia propriamente dita, né? O princípio da consciência que se cura, tá? Toda proposta de cura verdadeira precisa começar no princípio. Não no princípio dos sintomas, nem no princípio do diagnóstico, mas no princípio da consciência. A cura criativa nasce exatamente desse retorno às origens. A gênese do ser humano não apenas como corpo, mente, mas como consciência em processo de criação. Quando falamos em gênese, falamos de origem, movimento inaugural, intenção primeira. A gênese não é apenas um evento do passado, ela é um processo contínuo. O ser humano está a cada instante se criando, se organizando, se desorganizando, né? Internamente falando, tá? Então, curar, portanto, não é consertar algo quebrado, mas reorganizar a criação em curso. Isso é um conceito muito importante. Na Gênese Bíblia, no princípio, Deus cria a criação se dá a partir da palavra, pelo verbo, que organiza o caos. Haja luz, né? Não é apenas uma frase mítica, é um símbolo profundo. A luz surge quando aquilo que era informe ganha sentido, ganha forma, direção e consciência. Antes da luz havia confusão, depois da luz há discernimento. A cura criativa se ancora nesse mesmo princípio. O sofrimento psíquico surge quando há caos interno. Pensamentos desconectados, emoções reprimidas, identidades fragmentadas. Curar é permitir que a luz da consciência organize esse caos. Não pela força, mas pela compreensão. Na Gênese presente nas tradições de Umbanda também, encontramos outro eixo fundamental. A criação como manifestação gradual da consciência através dos elementos. Terra, água, fogo, ar não são apenas símbolos naturais, mas estados internos do ser humano. A Umbanda ensina que o espírito desce à matéria para aprender, integrar e retornar mais consciente. Não há queda, há experiência. Esse ponto é essencial para a cura criativa. O sofrimento não é visto como um erro moral, castigo ou falha pessoal, mas como etapa de aprendizado da consciência encarnada. O que adoece não é sentir, pensar ou desejar. O que adoece é resistir à própria experiência, negar o processo, romper o diálogo interno. O caminho da luz, né, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel aprofunda essa visão ao apresentar a gênese humana como um projeto espiritual coletivo, muito maior do que a gente consegue imaginar. A humanidade não surge pronta, ela é educada, conduzida, estimulada ao longo de milênios. Cada civilização da história representa um estágio da consciência humana, aprendendo a lidar com o
poder, com o medo, com a fé, a identidade, a transcendência, né? Então, quando Emmanuel descreve os povos antigos, especialmente os egípcios, ele não fala apenas de história, mas de psicologia espiritual da humanidade. O ser humano aprende, erra, se perde e se reorganiza. A dor surge quando a consciência se afasta da sua finalidade maior, que é o autoconhecimento e a integração com o todo, com o divino. A cura criativa nasce exatamente desse ponto de convergência entre essas três gêneses. Ela compreende que a criação acontece pela consciência, que a consciência aprende pela experiência encarnada e que a humanidade evolui por processos longos de educação espiritual. Curar, então, não é eliminar a dor, mas dar sentido à experiência, sabe? Não é silenciar a mente, mas escutá-la com maturidade. Não é negar o passado, mas integrá-lo à consciência presente. Na cura criativa, o ser humano é visto como um co-criador da própria realidade interior. Pensamentos, emoções e imagens mentais não são inimigos, mas são ferramentas criativas. Quando inconscientes geram sofrimento, quando conscientes promovem reorganização, crescimento e liberdade. Assim como na Gênese, onde o caos precede a ordem, na cura criativa o sofrimento precede a expansão. Não porque o sofrimento seja necessário em si, mas porque ele revela onde a criação interna perdeu o eixo, sabe? Onde a gente se perdeu. Então, é um sintoma, um pedido de alerta. É um pedido de ajuda, né? Um sinal de alerta. A cura criativa, ela propõe um retorno ao princípio da escuta, da consciência e da responsabilidade espiritual sobre o próprio mundo interno. Ela entende que cada ser humano revive sua própria gênese inúmeras vezes ao longo da vida. Cada crise é um novo começo. Cada colapso é um convite à reorganização. Cada cura é uma nova criação. No fim, a cura criativa não promete eliminar condições humanas, mas reestruturar, restaurar esse diálogo interno entre a consciência, a experiência e o sentido existencial. Como na Gênesis, a luz não elimina a noite, ela apenas permite enxergar com clareza. É nesse enxergar lúcido, integrado e criativo que a cura começa.